Meus respeitos. Meus respeitos. Deus abençoe a todos. Que Jesus possa cobrir vocês, cada um de vocês e todos os familiares, onde se encontrarem. Em nome de Deus. Eu, antes de começar, eu preciso muito apresentar uma pessoa que eu acredito muitos já conhecem. Mas é impossível falar sobre espiritualidade sem falar do Sr. Allan Kardec. Não é? Allan Kardec, todo mundo sabe que é um pseudônimo, não é? Que é Hipólito Leon de Mozart Rivail. E ele foi dado a ele esse pseudônimo por uma entidade, um espírito, que revelou a ele que ele numa vida passada havia sido um celta e que nessa época o nome dele era Allan Kardec. A partir dessa época ele passou a se interessar muito pelo espiritismo. E acredito que toda a história vocês sabem, mas eu preciso falar das 5 obras. Vou apenas citá-las. É interessante, quem puder, e eu não ainda tenha tido a oportunidade de conhecê-la, desculpe. Obrigada, Portugal. Esqueci de agradecer. Obrigada, Portugal. Muito obrigada. Então, quem puder pesquisar na Federação Espírita de Portugal, ali vai encontrar as obras para serem lidas, estudadas. E é muito bom a gente compreender o porquê das coisas. E são obras que elas não existem para aprisionar ninguém, para prender ou engessar o olhar e a compreensão de ninguém. São obras que entregam raciocínio, direito de tirar suas próprias conclusões. Isso que é maravilhoso na codificação. Nós temos o Livro dos Espíritos, que a gente fala que é o grande codificador, não é? Onde que diversos espíritos, observem vocês, todas as obras, nenhuma obra é assinada por Allan Kardec. Porque as perguntas eram feitas lá em Paris e brotavam em várias partes do mundo as respostas, que eram encaminhadas até Paris, até chegar na mão de Allan Kardec. É maravilhoso pesquisar e compreender. Por isso que não é atribuída essa obra a este ser humano, a este homem, mas sim à humanidade. Então nós começamos com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que traz exercícios maravilhosos, explicações maravilhosas, aqueles que buscam estar se aprimorando junto à espiritualidade, buscando servir melhor de instrumento, não é? Vem o Livro dos Médiuns, que eu falei agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz espiritualidade de uma forma muito educada, com muito cuidado, traz o Evangelho, a Bíblia, de uma forma muito simples, muito delicada, buscando trazer uma compreensão mais próxima a cada um de nós, sem mudar nada, apenas resumindo de uma forma muito criteriosa, com muita delicadeza e respeito. Depois vem o céu e o inferno. Às vezes o nosso céu e inferno, por quê? Algumas pessoas falam assim, nossa, hoje meu dia foi difícil, eu fui do céu ao inferno. Mas não é nesse sentido.
Eu penso que o céu é a compreensão e o inferno é a ignorância. E a partir do momento em que nós buscamos compreender, entender algumas coisas, com muito cuidado para não generalizar, porque cada ser humano, cada espírito é um espírito à parte. Cada um tem uma história, cada um tem um pretérito, e nós precisamos ler as obras entendendo isso, que somos únicos. E no livro Céu e Inferno traz muitas coisas, traz sobre questões de deformações físicas, às vezes, dificuldade física, desencarne prematuro de uma criança, traz várias coisas. Mas é importante que entendam que traz alguns esclarecimentos, sem pegar o ser humano e fazer um pacote só. Porque cada um é um ser único. Por isso que é importante a leitura. Irmos crescendo com ela. E por último vem a Gênese. Que ela vem para estar nos ensinando que tudo há uma explicação. O que muitas pessoas chamam de milagre, a ciência dos espíritos, que entregou para a ciência dos homens no plano físico, as quais os cientistas, os estudiosos no plano físico, muito não conseguem contestar, porque a fala, a forma figurada de se posicionarem nessa literatura não deixa dúvida do que ali é trazido. Então, na Gênese, ali a espiritualidade traz que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Até nós costumamos muito falar de que naquele momento em que o mar abre para todo mundo passar, Jesus era um conhecedor maravilhoso de todos os fenômenos do planeta, e naquela época o mar ele faria isso. Então ele sabia que teria que estar naquela época ali, naquele horário, naquele dia. A fé raciocinada é uma coisa maravilhosa. É muito importante, né? Buscarmos, compreender. Não precisamos aceitar nada, mas compreender que para tudo há uma explicação. Jesus Cristo não veio ao mundo para maravilhar o homem e ir embora. Não. A espiritualidade sobre as bênçãos de Deus trouxe pequenas explicações. Bom, eu posso tirar? Desculpa. Obrigada. Existe um livro maravilhoso que eu aconselho também, que ele é fabuloso, que é o Evangelho de Emmanuel, comentário aos Atos dos Apóstolos. Ele traz várias histórias, o julgamento de Paulo Estevão, ele traz tudo, ele é maravilhoso. Da fé também. Como testemunhar? Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhes procuram o recurso salvador. Bom, aprendemos com o Dr. Fritz que Deus e Jesus trabalham em equipe. Não somos isentados dos nossos esforços evolutivos. Nós vamos ter apoio em todos os momentos. Mas nós não somos e não vamos ser isentados dos nossos esforços evolutivos. Eu evoluo quando eu compreendo alguma coisa. Quando eu busco entender alguma coisa. Quando no ato de explicar alguma coisa a alguém, eu consigo resposta para os meus próprios problemas. Nesse momento eu estou sendo auxiliada
por mentores, anjos da guarda, familiares, amigos, espíritos simpáticos, dê o nome que for, mas sempre em todo momento nós estaremos trabalhando em equipe com Deus, sem colocar toda a responsabilidade nos ombros dele, porque ele é Pai. E aqui, quem é Pai? Levanta a mão, por gentileza. Não é uma tarefa fácil, não é verdade? Entregar educação, tudo que acha que é melhor, e numa idade X, abrir a porta e o filho ir para a escola a primeira vez. Ir para o trabalho a primeira vez. E sofreu o primeiro problema na rua pela primeira vez, e você não está lá para proteger. Deus nos ama de forma igual, e a nós nos ensinou tudo que podia ensinar e ainda nos ensina. E nos enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para nos educar. Assim como cada um de vocês educaram o filho de vocês, deram o melhor, toda a bondade de vocês para deixá-lo seguir no mundo. Agora, se vocês deixaram que ele fosse, é porque vocês, pais, confiam nos filhos de vocês. É assim como Deus confia também em cada um de nós. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de proposto. No caso, aquilo que se propõe a fazer. No caso, seria mais ou menos assim: eu sou o que falo e creio. Então, por que entregar o contrário? Por que eu vou entregar o contrário do que eu acredito? Aquilo que eu me proponho a fazer, o Senhor se propõe a fazer alguma coisa que o Senhor não acredita? A senhora se propõe a fazer o que não acredita? Alguém aqui se propõe a fazer o que não acredita? Eu estou aqui falando de Jesus Cristo porque eu creio nele. Eu estou aqui falando de Deus, da espiritualidade, de Dr. Adolf Fritz, porque eu creio. E eu não tenho nenhum motivo para duvidar. Então, por que fazer o contrário se eu creio? É melhor que eu não faça. Que eu espere o meu tempo com paciência, porque o Pai, Ele aguarda o meu tempo com amor. Não nos cobremos. Tenhamos um pouco mais de paciência com o tempo que nós precisamos ter conosco mesmo. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação. E a educação exige legiões de cooperadores. Por isso eu comecei apresentando as obras. Nós vamos à escola, ao primário, não é? Nós vamos de degrau em degrau alcançando conhecimento. Na medida que nós vamos alcançando conhecimento, nós vamos sendo diplomados, nós vamos ganhando confiança dos nossos professores, confiança dos nossos colegas, vamos conseguir aquele convite para aquele estágio, porque nos educamos. Da mesma forma acontece em relação à espiritualidade, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na medida que nós vamos estudando, na medida que nós vamos nos aperfeiçoando, alimentando uma massa gulosa que nós temos aqui, nós vamos construindo o alicerce espiritual. E nós vamos sendo a Olhos da Luz me conhece. Não conhece? A Olhos da Luz me conhece. Aí eu busco. Na medida que nós vamos construindo esses alicerces, vamos sendo merecedores de paredes. E essas paredes são responsabilidades. Nossa, minha vida agora vai piorar porque eu me eduquei, estou sabendo mais. Não. Essas paredes são soluções para os problemas. Porque o alicerce já eram os problemas.
Problemas que precisavam ser lapidados, serem acalmados, para que as paredes da solução fossem erguidas. Cada um de vocês tem alguém do lado de vocês, noite e dia, que por vocês zelam, que por vocês olham. Todos nós, inclusive eu, temos alguém no plano espiritual que ama demais e que gostaria muito que tivesse um telefone daqui para lá. Mas Deus é tão maravilhoso que nos aconselha a estudar, a nos educar com uma faculdade no plano físico, para que nós possamos merecer essa parede de transformação dos problemas, de soluções para os problemas. Todos os dias. Vai chegar o momento em que as pessoas, a gente já chegou várias vezes esse momento na vida pelo mundo, em que dizemos que, meu Deus, eu não dou conta. Não consigo. Aí eu pergunto, como é que está a oração? Mas eu vou cansar de fazer o Pai Nosso. Mas, Senhor Jesus, você está fazendo o Pai Nosso na barganha. Faz o Pai Nosso, confiando que Ele está escutando e que Ele vai decidir o melhor para você. Não esperando receber alguma coisa. Mas faz porque confia que Ele existe. Porque você é importante para Ele. E não está sozinha. E não está sozinho. Só fala com Ele. Certa vez na cidade de Resende Costa, no Brasil, eu disse o seguinte: entra no quarto, não faça Pai Nosso. Senta no chão, faça o que quiser. Conversa com Jesus. Grita, grita, grita bem alto. Pergunta para ele por quê, está doendo. Bate no peito, eu não estou aguentando mais. Jesus, eu não estou aguentando mais. Fala com ele. Fala e chora tudo que tem que chorar. Chora tudo. Ali é só você e ele. Não tem mais ninguém. Chora. Joga o travesseiro para cima, desarruma a cama. Chora, desabafa. Você vai se descobrir de uma forma no final dessa conversa com Jesus. Totalmente vazia. Totalmente leve. E profundamente compreendida. Eu já fiz isso. Não baguncei a cama porque era beliche. E minha irmã dormia na parte de cima. Ia ficar complicado. Mas eu fiz. Eu deitei no chão. Eu bati no chão. Eu bati no peito. Eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda. Porque eu sei como Ele chama o Cristo Consolador. Então vem me consola. Preciso de Ti. E depois de não sei quanto tempo, eu me senti consolada por Ele. Então acredita. Acredita no fundo do coração. E se tiver coragem de se mostrar para Jesus, faz isso. Ele vai gostar profundamente, porque Ele espera por isso todos os dias. Indispensável é a obtenção de bênção do alto. A bênção do alto, no caso que eu falo aqui, é entregar a Deus a nossa mansidão, a nossa boa vontade, o nosso esforço, como essa conversa com Cristo. Estou desempregado, tem muito tempo que eu não consigo um trabalho, o custo de vida está alto. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho conta para pagar. E agora, Senhor, com certeza Deus não vai fazer o milagre do dinheiro. Mas Ele vai. Eu queria muito do fundo do coração que acreditassem que Ele vai conduzi-los
até essa porta o emprego. Ele vai conduzir até o trabalho. Ele vai conduzir. E como um bom amigo médico já me disse muitas vezes, faz uma lista de tudo que você precisa resolver na sua vida e começa a riscar. Da pequena, deixa a maior por último. Nunca comece pela maior para não desanimar. Porque é de pequeno em pequeno grão que se constrói uma montanha. Comece a eliminar as pequenas coisas e o bom ânimo vai se fortalecendo e você vai caminhando, vai levantando a cabeça e quando você vê aquela que parecia difícil de resolver, ela já não existe mais. Tudo bem, vai dar lugar para outra. Mas a gente vai estar mais fortalecida. Por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que sejam, a gente não pode, a gente não deve, não é aconselhável parar. Eu rabisco o tempo todo, não liga não vou ler tudo isso não. Eu rabisco, eu preciso rabiscar. Quando a gente rabisca, a gente cria. Quando a gente cria, a gente crê. Quando a gente cria, a gente plasma. Quando você pega um papel, escreve no papel, eu preciso tanto conseguir isso aqui. Eu estou plasmando. E se eu plasmar é porque eu acredito. E se eu acredito, não tem como ou porquê eu não conseguir. Não é fala. É verdade. Quem quiser cantar. Eu coloquei uma coisa aqui. Raras criaturas, porém, fazem por merecer Jesus. Essa fala é bem complicada. Mas a gente consegue explicar. Todos nós merecemos Jesus porque Ele veio por nós. Não é verdade? Merecer Jesus é acreditar. Quando você vira parte do chão, parte do solo, como Ele vai te fazer andar? Se você está misturado com o chão, se o teu poder de andar simplesmente extinguiu, simplesmente deixou de existir. Nós falamos ainda há pouco que eles trabalham em equipe. Se nós não levantarmos e caminharmos, como seremos conduzidos? Concorda, filha? Impossível sermos conduzidos. Nós falamos, resumindo, porque outra situação, não merecemos, é você achar que não merece ajuda, aí eu não mereço ajuda, eu não mereço estar vivo, eu não mereço estar aqui, eu não mereço. E quando eu não mereço Jesus. Eu estou gritando, eu não mereço Jesus, eu não mereço ajuda, não mereço auxílio. Quando a gente desanima a ponto de deixar de acreditar em nós mesmos, Jesus pode falar no nosso ouvido, porque Ele anda entre nós o tempo todo, que nós não vamos escutar aquela vozinha falando ali, ei, compra aquele classificado hoje, abre naquela página lá, sua oportunidade está lá. Ei, conversa com aquele amigo seu ali, ele tem uma notícia para dar, de repente ele sabe de um lugar que está precisando de um trabalho. Não vai adiantar. Eu não falo de Jesus, eu falo também da espiritualidade que serve ao Cristo. Que serve ao Cristo. Todos nós merecemos Jesus. Todos nós o merecemos. Mas é importante que nós entendamos que merecer o Cristo não se
enquadra apenas em saber que ele existe, em ler o seu evangelho, fazer pregações, fazer palestras, promover atividades. Não adianta. Existe uma história, não sei se vocês conhecem, de um palestrante que falava anos e anos e anos numa casa espírita. E quando ele desencarna, ele encontra no plano espiritual aquele que sentava toda noite na casa espírita lá atrás, numa posição muito melhor do que a dele. Porque aquele que ouvia, praticava, e ele que falava, não. Então é diferente falar e fazer. Porque nós temos que entender uma coisa. Nós chegamos aqui, e daqui nós vamos partir um dia. E aquela pessoa que está lá no fundo, bem lá no fundo, na curvinha do fundo, vai ser aquela que vai estender a mão, vem cá, Eliane. Não é? Se eu não cumprir, se eu não exemplificar um pouquinho do que eu disser, enquanto encarnado eu estiver. Muito bom. Acreditar nessa essência, nessa fragrância, na docilidade, na delicadeza, que é o amor do Cristo. O Cristo que paira em torno de nós. Jesus, ele paira em torno de nós. Jesus, ele caminha ao nosso lado. Não estou falando de religião. Eu cresci escutando as pessoas falando. Quem fala de Jesus é beato. Quem fala de Jesus é inteligente. Quem fala de Jesus é sábio. Quem fala de Jesus quer atrair boas energias. Quem fala de Jesus quer abrir portas. Quem fala de Jesus quer vencer. No plano físico, no plano espiritual. Quem fala de Jesus busca cura, seja física ou espiritual. Eu estou falando uma realidade. Porque quando os meus olhos fecharem para essa realidade, a minha realidade vai ser Jesus. Vai ser o nome dele que eu vou clamar. Vai ser o plano espiritual. Porque eu não assinei nenhum contrato quando eu encarnei de ser semente na terra. Absolutamente. Eu tenho um tempo para cumprir aqui. E eu vou partir. E eu vou falar de Jesus. E é importante ensaiarmos, falar dessa pessoa, desse irmão agora, para não ter que aprendermos lá. Não é verdade? Quantas pessoas aqui já ouviram dizer que falar de Jesus é coisa de beato, é coisa de pessoas que vivem a igreja, é coisa de... Falar de Jesus é salvação. Não foi salvação mais de 2000 anos atrás apenas, é salvação ainda hoje. O mundo passa por momentos terríveis e Jesus ainda continua sendo a salvação desse mundo, porque eu creio. Porque Jesus, para mim, ele é mais real do que essa mesa aqui. Que essa mesa vai perecer e vai extinguir com o passar do tempo. Ele não. Ele não. Eu posso partir com o mundo em caos, mas eu sei que ele vai presenciar o mundo em paz. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa fé. Tudo que possamos oferecer com auxílio, seja através da oração, ótimo. O que acontece? Alguém me jogou uma pedra, eu vou devolver a mesma pedra. Por que não entregar um cravo? Um cravo. Não foi o que foi ensinado e exemplificado há anos atrás? Entregar um cravo em nome da paz e da liberdade? Um cravo. Portugal entregou para o mundo a mensagem do cravo. Para o mundo guardar, para o mundo
não deixar que ela se perca. A partir daqui, a partir de todos os lugares. Conheça a história desse lugar. Conheça a história desse povo. É impossível falar dessa flor tão frágil, sem tocar numa outra flor tão frágil, chamada Jesus Cristo. Aqui, nós colocamos sobre merecer Jesus, e nós falamos o seguinte: a espiritualidade, ela trabalha em nome de Jesus. Eles os conhecem. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho de extrema, eu vou voltar no cravo, de extrema relevância esclarecer uma coisa sobre a mediunidade. Eu procuro sempre esclarecer isso. Eu, Eliane Gonçalves, sou médium de passividade, já há mais de 20 anos, doutorador Fritz. Médium, está escrito nos livros. Mas eu sou uma enxada naquele canto ali, ó. Que se o trabalhador não pegar a enxada para trabalhar, ela vai ficar ali e vai enferrujar e não vai valer de nada. Não é verdade? Todo médium é um servidor, melhor, é um instrumento que, sem a vontade de Deus, de Jesus Cristo, dos trabalhadores espirituais, simplesmente não serve de nada. Se qualquer um de vocês me entregar o nome e falar, Eliane, faz uma oração por mim, e me encontrarem algum tempo depois na rua e falar, Eliane, muito obrigada, tudo resolveu na minha vida, e se eu falar, não, de nada, nossa, de nada, imagina, de nada, eu vou estar gritando uma vaidade nojenta, horrível. Mas se eu disser o que eu aprendi com a espiritualidade, com o certo doutor, agradeça a Deus, porque quando me entregaram o papel, foi ao plano espiritual que eu pedi ajuda. Então, todo instrumento mediúnico é um instrumento mediúnico. Não é Deus. Não é o plano espiritual. É um instrumento mediúnico, o qual, se a espiritualidade não tomá-lo, este de nada servirá. É o que eu sou, um instrumento, um servidor desse tamanho. E eu acho muito importante deixar isso sobre a mediunidade. E que nenhum médium se coloque acima de Deus ou da espiritualidade, porque também vai morrer um dia, não é? Dr. Fritz, teve uma vez que eu falei, Dr. Fritz, isso lá atrás, lá no começo, porque eu já fui muito criticado, já fui muito caçado, bom, enfim, então, uma opção de coisa, não todo espírita passa. E eu disse para o Dr. Fritz certa vez, Dr. Fritz, como explicar para as pessoas que isso é assim, que isso é verdade? O Dr. Fritz falou para mim assim, calma, fica calmo, que você vai morrer um dia. Deixa eu ter calma. Todo mundo vai partir um dia. E todo mundo vai descobrir, cada um a sua realidade. Qual é a realidade de cada um de nós? Nossas escolhas. O que eu decido colocar no meu pescoço como se fosse mérito meu. E eu estou aqui diante de vocês como uma formiga. Uma formiga. Estou aqui em cima para ninguém pisar em cima, mas como uma formiga. Muito pequena mesmo. Instrumento de Jesus. E a espiritualidade toda trabalha em nome de Deus, em nome de Jesus.
os servem, assim como nós servimos o plano espiritual, os médiuns. Quando eu peço para alguém mentalizar, peço o nome de alguém que eu já falei aqui, eu peço para o plano espiritual. A espiritualidade, através da minha intenção, ela vai captar minha vontade, ela vai buscar ajudar aquela pessoa. Isso chama essência. Isso chama essência. Médios, todos são instrumentos. Instrumentos dos espíritos que servem ao Cristo, que servem a Deus, o plano espiritual. E do plano espiritual, os médicos de cura. Os médiuns somos colaboradores, meros colaboradores, aprendendo as bênçãos da servidão, aprendendo a ser pequeno. A alegria de servir ao plano de Deus, buscando todos os dias as bênçãos de Jesus. Quando eu me entrego ao Dr. Fritz e acontecer melhora na vida das pessoas, não é por mim, nunca será por mim. Eu sou apenas um instrumento em Cristo. O amor que tomou as mãos de uma nação. Falei que eu ia voltar no cravo. Vou falar para vocês. Eu precisava falar da fé em Cristo. Eu precisava aconselhar vocês a crer em Jesus e desabafar. Abrir o coração a Ele. Chorar, se debater. Desabafar mesmo. Como nunca fizeram com ninguém. Eu precisava explicar para vocês que médium é servidor. É instrumento. Não é Deus. Médium serve. Eu gosto de falar isso. E um dia todos os médiuns na Terra serão vistos dessa forma. E que nenhum seja idolatrado. Não é verdade? O amor que tomou as mãos de uma nação, que através do coração resplandecente de esperança, entregou a florescer nos campos e novos frescor às relvas que agora nutriam os sonhos objetivos de um povo sagrado. Da pátria amada que o sol jamais abandonará. Alegria que ampara e fortalece toda uma geração com amor. Esta pátria amada que com alegria ampara a todos que aqui chegam, entregando o sorriso que um dia, como lágrimas, ficaram eternos para sempre. Tem alguém que foi filho ou que participou daquela época aqui? Se tem, parabéns. Não precisa se mostrar. Graças a vocês ou aqueles que vocês conheceram, gerações e gerações, podem acreditar que através de uma flor pode-se mudar o mundo, como se a união. Mas lógico, e de uma música, não é verdade? De uma certa música. Agricultores, no caso, essas pessoas que lutaram no passado. Agricultores do passado e do presente, porque vocês continuam lutando. Todos nós no mundo inteiro, porque eu disse que o cravo, ele partiu para o mundo, partiu de Portugal. O cravo, ele partiu de Portugal, mostrando ao mundo que era possível. Então ele não pertence só a Portugal. Ele pertence à humanidade, a todos aqueles que acreditam. Agricultores do passado e do presente, do mais puro plantio de amor e liberdade, responsáveis pelas gerações presentes e futuras, coroadas pelas auréolas vindas das vitórias e sonhos dos agricultores que na mão do Senhor depositaram toda a sua esperança. Porque eu acredito que tudo foi feito com fé. Esperança. Fé e esperança significa
eu vou me impulsionar para levantar da cama e vou conseguir ficar de pé. Isso é ter fé, isso é ter esperança. Ter fé e esperança é olhar para a água e pensar, eu vou pegar o copo, vou colocar água e vou conseguir beber. São pequenas coisas que é ter fé e esperança. Ter fé e esperança é ver o filho ficar maior, abrir a porta e falar, vai para a aula sozinho. Isso é ter fé, é ter esperança. E é o que foi plantado no passado e que vigora até hoje no presente. Deus que a seus filhos quer ver fortalecido. Jesus Cristo, símbolo verdadeiro do amor, mestre que ama e ao lado de cada um se coloca. Ele se encontra pertinho de cada um de vocês, todos os dias. Mestre do amor incondicional, que em nome e a pedido de Deus nos ensinou e ensina a nunca perder a esperança. Ontem, convocadora música a um povo convocou, não é verdade? Uma música, alguns cravos, toneladas de sonho, milhares de esperança. Eu estou tocando nesse assunto porque isso ainda tem que vigorar. A esperança tem que existir. A esperança tem que continuar. O sonho precisa ser regado todos os dias. Nós não podemos perder as esperanças diante dos nossos problemas. Tudo que um povo viveu e que exemplificou para o mundo precisa continuar inspirando. Precisa continuar. Não pode parar. E eu caminho por muitos lugares, eu vou em muitos lugares, eu encontro pessoas cabisbaixas. E eu penso, Senhor, mas como é possível? A fonte da esperança fica tão seca. Se um dia alguém lutou na vida por algo, por um filho, por um aluguel, por uma moeda para comprar uma comida, se conseguiu realizar esses pequenos sonhos é porque lutou. E essas esperanças, que parecem ser tão pequenas e efêmeras, elas são ainda existentes e é possível que continue mudando a vida de cada um de nós. Porque aqui todo mundo já teve suas conquistas. E continua tendo. E vai continuar tendo. Por que não? Nós temos exemplos. Nós temos exemplos. Eu não estou falando de política. Estou falando de exemplo de fé. De exemplo de esperança. Eu estou falando de criança. Criança com flores andando pelas ruas. De idosos, de jovens, dizendo paz, esperança. Nós precisamos de trégua. Nós queremos viver. Nós queremos crescer. Meus filhos querem ir para a escola. Eu quero comer. Tudo que ainda reina. Mas que nós precisamos manter vivo esse cravo dentro da gente. Com esperança. Repito, não estou falando de política. Eu estou falando da fé que o ser humano precisa voltar a ter nele. Eu estou falando do plano espiritual que precisa da nossa colaboração. Eu estou falando dos familiares de cada um que jaz hoje no plano espiritual e que torce por cada um de vocês. Porque eles sabem como é os dois lados da vida. E torce profundamente para que vocês não percam a esperança. Não deixe os cravos de vocês caírem no chão. E nem o meu. Os nossos cravos são nossos. Nossos sonhos
nossas esperanças, nossa força, a nossa vida. O porquê dele estar aqui, em Portugal. Eu, para entrar no avião, tenho que tomar um indutor de sono. Eu tenho que ser nocauteada, apagada. Dr. Fritz fala, atravessa o Atlântico. Eu tomo indutor de sono, apesar que não funcionou dessa vez, mas eu tomei, quase tive 10 filhos lá em cima. Porque eu tenho fobia, e é uma fobia que eu chego a abrir a janela, eu quero sair. Mas você vai, eu vou, porque eu creio. Fazer o quê? Eu acredito. Passo aperto lá em cima, só o Senhor Jesus sabe. Mas eu acredito. Vai, Eliane. Sim, Senhor. Eu acredito. Eu tenho esperança. Eu acredito na posição em que eu me encontro de servidão. Assim como eu acredito que cada um de vocês que vão estar aqui no sábado e no domingo vão trabalhar esse cravo dentro de vocês. Porque esse cravo pode ser o cravo da liberdade, o cravo do arroz, o cravo do feijão, o cravo da cura. Vocês decidem. Cada um vai nutrir o seu cravo. Hoje, amanhã, todos os dias, Jesus continuará pulsando nos corações de cada um desse povo, abençoado pelo plano espiritual, porque é. Que em nome de Jesus, em nome de Deus, a todos guarda e protege, porque é. O plano espiritual, constituído por homens e mulheres que viveram na terra, lutaram, sonharam e continuaram lutando ao lado de cada um e colhem flores e ajudam ainda a semear novas sementes. Ajude as pessoas que amam vocês. Se vocês têm um amigo no plano espiritual, se vocês têm um familiar no plano espiritual, se vocês têm alguém na terra que se importa com vocês, ajude-os a cuidar de vocês. Só acredita numa coisa chamada o bem maior. Dê o nome que dê, mas creiam que algo está sendo operado por vocês, gerado para vocês. Creiam, ajude-os a promover que coisas boas aconteçam na vida de cada um. Hoje e sempre. Mas, esperança no coração, o que eu acabei de dizer, de cada pessoa abençoada e amparada pelos amigos, pela espiritualidade, pelos benfeitores. Acredito que cada um aqui receba oração de alguém. E não tem gesto mais grandioso do que orar para alguém. Do plano espiritual, do plano de Deus, anjo da guarda, mentores, ou como quiser chamar, protetores deste povo bravio, protetores estes que sempre estarão atentos e entregando o orvalho da esperança, para que jamais nenhum cravo venha murchar. Quantos cravos aqui estão um pouco murchos? Porque eu estou falando de esperança. Quantos cravos estão murchos? Então nós vamos unir força com Jesus, com Deus, com tudo aquilo que cada um aqui acredita, para orvalhar esse cravo dentro de cada um, para
para que ele não murche mais do que até agora murchou. No coração sagrado daqueles que acreditaram, esses orvalham os cravos no coração de cada um de vocês. Aqueles que acreditaram e que continuam acreditando. Eles lutam. Eles ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Enquanto houver amor no coração de Deus, então acredito que eternamente vai estar acontecendo lutas silenciosas, buscando orvalhar o cravo no coração de cada um de nós. Filha, esse seu olhar me toca a alma e eu vou levar comigo. Se você permitir, assim, depois eu te devolvo. Tá bom? Não sei se é um homem, você me toca. Um amigo espiritual escreveu isso e eu vou ler para vocês. Posso? Licença. Pátria amada, memórias que brilham na luz do horizonte, surgindo por entre os montes, me faz recordar da música que soa nos rádios a vibrar, entregam esperança, me faz caminhar. Ó pátria querida, pátria tão amada, receba o abraço dos filhos e irmãos. Ó flor bendita, cravos abençoados, mensageiros de um povo que caminha por amor, paz e esperança. Para sempre eternizado, mãe pátria amada, o abraço de seus filhos que por ti lutam. Por entre seus braços, pátria tão querida, que recebe a todos sempre com amor. O mar, que se curva diante de sua grandeza, ó pátria que reluz, lá no firmamento, sua soberania, o seu esplendor. Receba essa prece, pátria abençoada, solo sagrado que nos sustenta, ama e abraça. Alimenta todos nós. A memória que volta no tempo me entrega o carinho da música bendita no rádio a tocar. Bendita esperança na música que entoa, esperança de felicidade que a todos convocou. Seu símbolo foi um cravo, uma flor colocada na ponta das baionetas do soldado. Bendita esperança que conduz os passos desse povo. Queridos irmãos desta pátria, mãe abençoada, pátria amada. Por minha psicografia, pelo Espírito de José, 26/3/2024. Era uma vez pessoas que gostavam de ficar em pé. Alguém quer ficar em pé? Hã? Isso. Pessoas que gostavam de ficar em pé. E essas pessoas se espreguiçavam. Se espreguiçavam, não é brincadeira, não. Se espreguiçavam. Elas fechavam e abriam os olhos, ficavam na ponta dos pés e desciam de novo. E elas puxavam o ar bem forte e sopravam com mais força ainda, como se quisesse tirar tudo que não lhe servia para longe delas. E essas pessoas
repetiu esse gesto, porque elas acreditavam nelas. Não porque elas eram iguais umas às outras, porque levantavam, se espreguiçavam, puxavam o ar. Não. Porque elas acreditavam nelas. Porque elas acreditam na cura. Porque elas acreditam na espiritualidade. Que serve a Deus em nome de Jesus Cristo. Pessoas que creem que podem orvalhar, nutrir, regar os seus cravos. Cuide bem desses cravos. Cuide bem de vocês. Ame vocês com todo afeto, com todo amor, com todo respeito. Cada um de vocês merece. Só basta uma vírgula, acreditar. Porque o que é milagre é aquilo que não se entende. Pode se sentar. O que é milagre é o que não se entende. Mas o que não é compreendido, a fé e a esperança pode explicar. Sejam bem-vindos. Creiam. Quando estiverem diante do Eufrites, entregue esse cravo orvalhado, essa esperança bendita. Creiam. Creiam. Creiam em Deus, mas antes de crer em Deus, creiam em vocês. Posso pedir para tocar uma música? Por favor, minha filha. Consolação, a nossa maestrina maravilhosa. Grita. No violão. Camila? No violão. Isso. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. É para livrar os cravos da esperança. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade. Grândola à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei
tua vontade, vendo a tua vontade, o companheiro, assombrando a zinheira, eu já não sabia dar. Com todo respeito, que o cravo não murche, nunca murche, porque essas pessoas, elas vão ajudar vocês a não permitir que eles murchem jamais. Jesus os abençoe, Deus os abençoe, a cada familiar de vocês, a esperança do mundo, a esperança de vocês. Creia em Deus sobre todas as coisas. Confie. Muito obrigado por me receberem aqui. Gratidão e os meus mais profundos respeito. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Traz Jesus para nós. Traz Jesus para nós. Por favor. Por favor. Vem cá. Vem cá, bem rapidinho. Vem. Por favor. Pode começar. Na hora de dar você assim mesmo. Bem aqui pertinho de mim. Abra meus olhos, me deixa ver a luz, Senhor Jesus. Abra meu coração para amar.
Para. Não passa vergonha. Quero viver. Eu quero viver suas palavras, sentir o seu amor, seguir os seus passos, os seus passos. Quero ver a luz, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu esqueci do mais importante. Mestre de misericórdia, companheiro de todas as horas, irmão nosso de todas as aflições, que nos guarda, nos sustenta em todas as horas. Ser conosco, Mestre Jesus, porque sem ti não somos nada, pois tu és a nossa bússola sagrada, a nos conduzir no árido deserto encarnatório tantas vezes. Ser conosco, Senhor. Receba o nosso coração, porque tu pode ler cada coração aqui presente. Receba, Mestre. Cura cada coração como uma flor sagrada. Leve contigo. Que seja feita a vontade do Pai sobre a vossa bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livre-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que seja feita a vossa vontade, Senhor.